leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre as 5 melhores leituras que eu concluí no segundo trimestre de 2023. Pois é, gente, eu li muita coisa interessante nesses meses de abril, maio e junho, e eu tive que fazer uma seleção para vir contar para vocês quais foram as melhores delas. Então, vamos lá! Em quinto lugar ficou uma releitura, aliás, uma releitura, que foi Coração de Tinta, da Cornelia Funke. Eu tive uma felicidade imensa de voltar para essa história. Tem até vlog de leitura aqui no canal, vou deixar tanto nos cards quanto na descrição. Mas aqui a gente tem a história do Mo Folkart, que na verdade ele é um homem que conserta livros e ele vive ali feliz com sua filha de 12 anos, a Meg, e de repente acontece que uma grande figura vilanesca vai vir atrás deles. E aí a gente vai descobrir que é porque o Mo, ele tem uma habilidade que faz com que pessoas dos livros venham pro mundo real e pessoas do mundo real entrem nos livros. E isso é muito interessante, a gente vai ver essa história se desenvolver, porque quem tá atrás dele é um vilão que ele acidentalmente trouxe do livro Coração de Tinta. Eu amei essa releitura. Na época que eu li esse livro, que é tão importante na minha vida, essa trilogia do Mundo de Tinta, da Cornelia Funke como um todo, eu gostei bastante. Eu lembro que eu dei 4,5 estrelas, mas a releitura eu dei 5, porque hoje em dia, adulta, eu tive outras perspectivas, eu me identifiquei com outros personagens, eu entendi a motivação de certos personagens e eu me vi totalmente imersa nesse mundo de novo. Então foi uma experiência incrível. 5 estrelas, Coração de Tinta. Em quarto lugar ficou Black Paradox, do Junji Ito. Gente, se eu li Junji Ito, muito provavelmente ele vai entrar aqui, né? E em Black Paradox a gente vai conhecer 4 personagens, que são, né, esses daqui, que se encontram em um site chamado Black Paradox, de pessoas que não querem mais continuar com suas vidas. E, de repente, eles decidem que eles vão terminar com suas vidas todos juntos. Só que várias coisas bizarras vão acontecendo e não deixam isso acontecer, né? Eles vão postergando porque, de repente, eles veem um carro cheio de doppelgangers. Um deles acaba, por exemplo, passando meio que pro outro lado, e aí ele volta cuspindo umas gemas lindíssimas, belas, maravilhosas, mas que trazem almas que estão no outro mundo, e por aí vai. Eu amei. Eu acho que é uma reflexão muito interessante a respeito da morte e da vida, e eu gostei de como Junji Ito foi colocando diversos personagens, cada um com as suas crises, cada um com seus motivos, e é muito interessante você ver como que isso vai se desenvolver. Tanto cada um deles, né, o arco pessoal, como o relacionamento entre eles. Então, me aterrorizou, mas mais do que isso, eu achei extremamente interessante. Então, foi aí um 5 estrelas, lógico. Melhor mangá que eu li do Junji Ito esse ano até agora foi Black Paradox. Em terceiro lugar ficou o 10º volume de Attack on Titan. Gente, Attack on Titan tá sendo uma saga que me surpreendeu muito esse ano. Porque assim, vocês escolheram pra que eu lesse Attack on Titan durante esse ano, pro projeto Um Ano Mangá. Então, tentarei ler aí os 34 volumes em 2023. E, gente, eu não tava esperando esse nível de profundidade, tanto em personagens quanto na história em si. Porque aqui a gente vai conhecer um mundo em que as pessoas vivem atrás de grandes muralhas que impedem que titãs, criaturas humanoides e monstruosas, entrem e comam os seres humanos. A gente vai ter aqui os nossos protagonistas, entre eles o Eren Yeager, que desde criança ele viveu uma grande fatalidade por conta disso, e ele decide que ele vai exterminar todos os titãs, e a gente acaba descobrindo que ele tem ali uma natureza que traz toda uma dualidade e que pode sim salvar a humanidade. Só que, gente, no 10º volume tava tudo ok, a gente tava vendo ali o background da história de 2 personagens que eram muito interessantes, então a gente viu como que elas se conheceram, como que o relacionamento delas foi se desenvolvendo. E aí, de repente, gente, a gente toma um tapa na cara. Porque assim, no fundo, 2 personagens param o nosso protagonista e começam a falar um monte de coisa, umas grandes revelações que, assim, foram chocantes. Foram chocantes. Eu fiquei boquiaberta, eu passei por todos os estágios do luto, e eu lembro que, assim, eu fiquei maluca até agora. Eu ainda não acredito que isso aconteceu, porque foi uma traição, foi uma revelação
totalmente inesperada e quando a gente para analisar faz todo sentido. Então eu acho que o Hajime Isayama fez um trabalho incrível aqui no 10º volume. Ele tá sempre surpreendendo o leitor, o traço dele já tá consolidado aqui, que no começo, né, aquela coisa de que o artista ainda tá tentando, né, se entender dentro daquela história, mas ele foi dando tantos níveis de profundidade, tantas camadas pros personagens que, sério, gente, foi sensacional. Em segundo lugar, eu coloquei Foe, Intruso, do Ian Reid. Gente, eu já falei muito sobre esse livro aqui, inclusive fiz um vídeo totalmente dedicado às histórias maravilhosas, os thrillers introspectivos do Ian Reid. Vou deixar na descrição e nos cards para você conferir. E aqui a gente vai conhecer o Junior e a Henrietta, que eles vivem em uma casa num lugar mais afastado e eles se dão bem, sabe? É um casal que, né, tá tranquilo ali, vive uma vida sossegada, quando numa noite aparece ali um agente do governo, o Terrence, e ele vai trazer uma notícia muito chocante, que é que o Junior, ele foi escolhido por uma loteria para ir para o espaço, para fazer parte de uma missão em que pessoas vão ser colocadas ali, e aí elas vão ficar por uns 2 anos para ver se é possível, né, para ver esse próximo passo evolutivo ali da humanidade, rumo a outros planetas e por aí vai. E tem algumas coisas que, por exemplo, ele não pode falar que ele não vai. Se ele foi escolhido, ele foi escolhido. Segundo, ele vai ficar 2 anos fora. Então o Terrence está ali para preparar tanto o Junior quanto a sua esposa, que vai ficar, né, sem o marido por todo esse tempo. E, gente, a gente vai acompanhar tudo do ponto de vista do Junior e ele pensando sobre o que tá acontecendo, ele pensando sobre o seu casamento, ele pensando sobre o seu valor. Tudo isso vai mostrando um desenvolvimento extremamente importante no personagem. E assim, gente, o que eu posso dizer é que me lembrou aqui uma mistura de Black Mirror com The Twilight Zone. Eu amei essa história, eu amei como a gente se sente mal, angustiado, sabe? A gente sente, assim como o Junior, que tem alguma coisa errada, sabe? Porque o Terrence, ele começa cada vez mais a se infiltrar na família, ele começa a morar ali, ele não deixa os dois sozinhos. Gente, sério, foi sensacional, eu amei essa história e eu recomendo pra todo mundo que gosta de histórias cheias de reviravoltas. E em primeiríssimo lugar, não poderia ter sido outro que não o Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação, do Haruki Murakami. Gente, já falei sobre esse livro a exaustão, tem inclusive aqui resenha, vou deixar o vídeo também na descrição e nos cards para você conferir, onde eu vou ali destrinchando cada pedacinho dessa história, os temas, os signos, o que eu gostei, o que eu não gostei, mas basicamente aqui a gente vai conhecer o Tsukuru Tazaki, que ele é um homem, tá saindo no encontro, e ele acaba contando pra essa moça sobre algo muito grandioso que mudou a sua vida, que ele tinha um grupo de amigos na escola e eles eram muito unidos, e apesar de ele não se sentir tão conectado com eles quanto ele gostaria, porque o sobrenome desses outros 4 amigos tem a ver com cores e o dele não, por isso o Incolor Tsukuru Tazaki, e porque cada um deles era muito bom em alguma coisa, eles tinham uma qualidade assim incrível que os diferenciava e ele se via assim como um jovem medíocre, mas ainda assim ele amava esses amigos. E eles acabaram fazendo faculdade, os 4 amigos ficaram na cidade, ele foi pra Tóquio, só que sempre que ele voltava, ele reencontrava os amigos, era tudo incrível, nada tinha mudado, até que um belo dia ele volta nas férias, liga pros amigos e ninguém tá disponível. E aí, um desses amigos liga de volta pra ele e fala: olha, a gente não quer ter mais nada com você, você não é mais nosso amigo, estamos cortando você do grupo, você sabe o motivo, adeus. E já se passou muitos anos e ele não sabe o motivo, ele não fez nada pra esses amigos cortarem ele assim. E essa mulher sugere que ele vá atrás, das respostas, que ele vá atrás desses amigos, que ele descubra o que realmente aconteceu, porque ele tem um grande medo de abandono, ele tem o medo da rejeição, ele é um cara que é muito inseguro, e a gente vê isso desde o começo, né, como ele se sente a respeito de não pertencer exatamente a esse grupo de amigos, por ser diferente deles, mas a gente vai ver muito a questão da saúde mental dele piorando ao longo do tempo, como esse grande fato, esse trauma na vida dele abriu uma ferida que não só não fechou, como foi, né, infeccionando. Gente, eu amei. O Murakami, ele tem uma escrita muito fácil, muito simples. Esse daqui é um daqueles livros que você lê rapidamente, que é super fluido, mas
ele tem uma carga emocional gigantesca. Sério, é maravilhoso. Eu me identifiquei muito com o Tsukuro. A gente vai ter aqui questões também que vão falar sobre essa dicotomia de sonho e realidade, sobre como um influencia no outro. A gente vai ter também o tema do poder da amizade, do poder do trauma e o que causa na gente. E principalmente a gente vai ver aqui a história deste homem que ama estações de trem, porque na verdade ele é uma, sabe? As pessoas passam pela sua vida, mas elas nunca se demoram. Elas estão sempre em movimento, indo embora. E isso afeta demais ele. Então, gente, eu achei esse um dos melhores livros que eu li do Murakami até hoje. Ele é muito doloroso, ele é muito bucólico, ele é melancólico e ele é extremamente bonito. Então, com certeza, o melhor livro que eu li nesse segundo trimestre foi O Incolor de Tsukuro Tazaki e Seus Anos de Peregrinação. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você realizou nesses últimos meses. E, por favor, se inscreva no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.